Imagina acordar amanhã, pegar o celular e nada carregar, nenhuma mensagem, nenhuma notificação, nenhuma atualização. Você pisca os olhos, desbloqueia a tela de novo e tenta mais uma vez. Nada. Agora imagina levantar a cabeça e perceber que não é só com você, pessoas ao seu redor fazem exatamente a mesma coisa, o mesmo movimento, o mesmo olhar confuso. Então surge a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta: e se a internet tiver acabado? Não caiu, não está lenta e não é manutenção, ela simplesmente não existe mais. Hoje você vai viver esse dia, minuto por minuto, reação por reação, e aviso logo, o mundo não entraria em silêncio, ele entraria em pânico. Eu sou o Adriano, você está no canal Fator C, aproveita que ainda temos internet, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Nos primeiros minutos, ninguém entra em desespero, porque o cérebro humano moderno foi treinado para uma coisa, culpar o roteador. E as cenas se repetem pelo planeta inteiro, pessoas reiniciando o Wi-Fi, desligando e ligando dados móveis, trocando de rede, batendo no modem como se ele fosse um aparelho rebelde. Alguém suspira e diz, hoje a internet está estranha, nunca inexistente, porque a ideia de que a internet pode acabar simplesmente não faz parte do nosso sistema operacional mental. 5 minutos se passaram, depois 10 e algo começa a incomodar. O grupo da família está parado, o grupo do trabalho está mudo, ninguém manda áudio, ninguém responde nada. E aí vem o pensamento silencioso. Será que todo mundo resolveu dormir ao mesmo tempo? Mas não faz sentido, porque o mundo moderno não dorme junto. E nesse exato momento a ansiedade começa a nascer. Não é pânico ainda, é aquele desconforto sutil, aquela sensação de tem algo errado. Nos transportes públicos algo estranho acontece. As pessoas levantam a cabeça do celular, não porque querem, mas porque não há mais nada para olhar. No metrô, no ônibus, na fila do café, olhares se cruzam, alguns desconfiados, alguns constrangidos, alguns curiosos, e alguém inevitavelmente quebra o silêncio. Sua internet também caiu? Essa frase se espalha mais rápido que qualquer vídeo viral, porque agora o problema deixou de ser individual. Quando as pessoas tentam acessar sites diferentes, operadoras diferentes, aparelhos diferentes e nada funciona, uma verdade desconfortável começa a surgir. Não é o Wi-Fi, não é a operadora, não é o celular, é tudo, a internet inteira, e nesse momento o mundo prende a respiração. Nos escritórios o clima é surreal, computadores ligados, pessoas sentadas, café sendo servido, mas ninguém trabalha, sistemas não abrem, e-mails não chegam, softwares travam, reuniões online simplesmente não existem mais. Chefes andam de um lado para o outro, funcionários fingem produtividade, e alguém pergunta, a gente faz o que agora? Silêncio, porque ninguém sabe. Agora entra um detalhe importante, sem internet aplicativos bancários param, pagamentos digitais não funcionam, transferências não acontecem, e as pessoas percebem algo assustador. Elas não sabem lidar com o dinheiro físico, não sabem o número da conta, não sabem quanto tem guardado, não sabem nem onde fica a agência mais próxima. A confiança cega na internet cobra o seu preço. Agora vamos falar de um grupo específico, os criadores de conteúdo. Eles acordam, pegam o celular e vivem o maior pesadelo moderno, sem likes, sem views, sem comentários. Alguns entram em negação, outros entram em pânico, outros simplesmente encaram o vazio, porque pela primeira vez milhões de pessoas se perguntam quem eu sou sem audiência. Sem GPS, pessoas se perdem indo para lugares que frequentam há anos. Sem streaming, famílias sentam no sofá e não sabem o que fazer. Sem redes sociais, ninguém sabe o que está em alta, e algo curioso acontece, o tempo parece maior, as horas passam devagar, o dia rende mais e o tédio aparece. Mas o tédio não é o vilão, o tédio é o começo da criatividade. Enquanto adultos entram em crise, as crianças se adaptam rápido, brincam, inventam jogos, desenham e fazem a pergunta mais perigosa do dia: por que vocês ficam tão nervosos sem internet? Os adultos não sabem responder, porque a resposta é desconfortável demais. Sem internet, a informação volta a ser oral. Alguém diz que foi ataque hacker, outro diz que foi uma explosão solar, outro jura que é o fim do mundo. O medo se espalha, porque quando falta informação, a imaginação assume o controle. No fim do primeiro dia, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe quando volta, ninguém sabe se volta. O planeta inteiro entra em uma espécie de pausa forçada, e essa é só a primeira fase, porque quando o segundo dia começa, o mundo já não é o mesmo. O segundo dia começa diferente. O primeiro dia foi confusão, o segundo é aceitação forçada. As pessoas acordam e pela
pela primeira vez não checam o celular automaticamente. Não porque aprenderam algo, mas porque já sabem que não vai funcionar. E isso muda tudo. O silêncio digital já não é surpresa, agora ele é companhia. No segundo dia, uma ideia começa a se espalhar, não em grupos, não em redes sociais, mas de boca em boca. E se a internet não voltar? Essa pergunta muda o clima, porque enquanto todo mundo acreditava que seria temporário, havia calma. Mas quando a possibilidade de permanência aparece, o medo muda de forma. Agora não é mais quando volta, é como a gente vive sem ela. Profissões inteiras entram em suspensão: marketing digital, social media, programadores remotos, analista de dados, designers freelancers, pessoas que sempre trabalharam online e agora não sabem trabalhar offline. Alguém solta uma frase que dói: meu trabalho só existe porque a internet existe. E isso não é exagero. Empresas fecham temporariamente, outras tentam se reinventar às pressas, planilhas voltam a ser feitas à mão, reuniões presenciais retornam, caóticas, longas e confusas. O mundo percebe que ficou dependente demais de algo invisível. Algo curioso acontece: as pessoas voltam para as ruas, lojas físicas enchem, mercados ficam lotados, papelarias vendem tudo. Por quê? Porque agora tudo precisa ser anotado. Listas de compras, horários, endereços, telefones. As pessoas redescobrem o papel e percebem algo engraçado: ele nunca ficou sem sinal. Sem mapas digitais, algo caótico acontece. As pessoas se perdem muito. Gente errando o caminho de casa, gente chegando atrasada em lugares que frequentou por anos, postos de gasolinas viram pontos de informação, padarias viram centrais de orientação. Para onde fica o centro? Qual ônibus passa aqui? O mundo redescobre a geografia, na marra. Sem mensagens, algo estranho acontece nos relacionamentos. Casais conversam mais ou brigam mais, amigos distantes somem, amigos próximos reaparecem, porque sem internet só sobrevive quem está perto, e isso revela verdades desconfortáveis: quem era amigo de verdade e quem era só presença digital. No terceiro dia, algo inesperado surge: silêncio mental, sem notificações, sem feeds infinitos, sem vídeos automáticos. O cérebro desacelera, e isso assusta, porque quando o barulho some, os pensamentos aparecem, ansiedades antigas, questões não resolvidas, medos ignorados. Algumas pessoas amam isso, outras odeiam. Algumas tentam ocupar o tempo desesperadamente, outras começam a se ouvir pela primeira vez. Sem fontes oficiais rápidas, boatos viram verdade. Alguém jura que viu militares se movendo, outro garante que foi um ataque global, outro diz que foi castigo divino. Teorias surgem em rodas de conversa, cafés viram fóruns conspiratórios, e o mais perigoso, não há como checar nada, a dúvida vira combustível para o medo. Enquanto os adultos tentam entender o colapso, as crianças simplesmente vivem, brincam mais na rua, inventam jogos, criam histórias. Elas não sentem falta da internet, elas sentem falta dos adultos menos presentes. E quando esses adultos finalmente aparecem, algo bonito acontece: conexão real. Rádio vira rei, televisão vira autoridade, jornais impressos esgotam, as pessoas se reúnem para ouvir notícias, famílias assistem juntas, vizinhos comentam, a informação fica mais lenta, mas mais compartilhada. E isso muda a forma como o medo circula. No quarto dia, algo muda, o pânico diminui, não porque o problema foi resolvido, mas porque o ser humano é especialista em adaptação. Novas rotinas surgem, novos acordos sociais aparecem, horários mais fixos, menos pressa, menos distração. O mundo não está melhor, nem pior, está diferente. No meio dessa adaptação, uma pergunta começa a surgir, não dita em voz alta, mas sentida. Será que a gente estava vivendo rápido demais? Sem internet, o tempo parece mais longo, os dias rendem mais e pela primeira vez em muito tempo, as pessoas sentem o agora. No final da primeira semana, o mundo já não é o mesmo. Alguns querem desesperadamente a internet de volta. Outros começam a questionar se querem tudo como antes, mas algo ainda está para acontecer, porque quando todos acham que entenderam um novo mundo, uma reviravolta se aproxima e ela vai dividir opiniões. O oitavo dia amanhece estranho. Não há pânico, não há desespero, pessoas acordam cedo, comerciantes abrem lojas, crianças brincam na rua, o mundo segue, e isso é assustador, porque agora surge uma ideia ainda mais perigosa do que o medo. Talvez a gente consiga viver assim. Sem a internet, algo profundo acontece, as pessoas passam a terminar pensamentos. Antes, qualquer desconforto era interrompido por uma tela, agora não há fuga. Alguém percebe que não gosta do próprio trabalho, outro percebe que está num relacionamento vazio, outro descobre que nunca ficou tanto tempo consigo mesmo, e isso dói, mas também liberta, porque clareza quase sempre nasce do silêncio. Nem todo mundo perde, pequenos comércios florescem, artistas locais ganham espaço, professores viram referências, quem sabe conversar, quem sabe ouvir, quem sabe explicar, passa a ter valor. Já quem vivia apenas de aparência digital, entra em crise. O mundo reequilibra o que chama de relevância.
ânsia. E então, algo inesperado surge. Um grupo de pessoas não quer a internet de volta. Não porque odeiam tecnologia, mas porque sentiram algo que haviam esquecido. A presença, o foco, o tempo. Essas pessoas dizem, eu dormi melhor, eu conversei mais, eu me senti vivo. E isso cria um conflito silencioso, porque nem todo mundo quer o mesmo futuro. No 10º dia, rádios interrompem a programação, uma notícia se espalha rápido, do jeito antigo. Engenheiros acreditam que a internet pode voltar. A reação não é euforia imediata, é hesitação. Algumas pessoas sorriem, outras ficam quietas, outras sentem medo, porque agora o mundo sabe o que está prestes a perder novamente. Na última noite, algo lindo acontece, as pessoas se reúnem, conversam, jogam, riem, não por falta de opção, mas por escolha. Famílias jantam juntas, amigos caminham sem pressa, casais conversam de verdade. É uma despedida silenciosa. E então, no meio de tudo isso, ela volta. Celulares vibram, notificações explodem, mensagens chegam todas de uma vez, o mundo digital desperta como um gigante faminto. Likes, e-mails, notícias, alertas, tudo ao mesmo tempo. Algumas pessoas correm para as telas, outras hesitam, porque agora sabem, o retorno não é suave. A avalanche de informação cansa, a pressa volta, a comparação retorna, mas algo mudou. Algumas pessoas silenciam notificações, outras reduzem o uso, outras escolhem horários. A internet volta, mas não exatamente como antes. Nem todo mundo muda, muitos voltam ao automático, ao excesso, à distração constante, mas uma parte da humanidade acordou e entendeu que a internet é uma ferramenta e não um lugar para se morar. E agora vem a pergunta que fica ecoando: se a internet acabasse de novo, você entraria em pânico ou saberia viver? Talvez a internet nunca acabe, mas imaginar esse cenário revela algo poderoso. Ela não nos controla, não é que esquecemos de controlar o uso. O mundo conectado é incrível, mas o mundo real, ele sempre esteve aqui, esperando você. Se este vídeo te fez pensar ou refletir, então ele cumpriu a sua missão. Curte, se inscreve e comenta o que você faria no primeiro dia sem internet, porque às vezes desligar a conexão é a melhor forma de se reconectar. Se você ficou até aqui, o meu muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.